Bora embora, que aqui no Tricolnews o que não falta é novidade. Todo dia eu estou trazendo todas as notícias do Tricolor de Aço para você, claro. Hoje eu quero falar contigo. Você sabe quanto tempo tinha durado esse tabu que o Fortaleza quebrou contra a equipe do Horizonte? Eu vou contar todos os detalhes para você. E mais, Fortaleza próximo de POV, distante de POV, qual é a atualização, Alex, que tem sobre esse atleta? Aguarda só um minutinho que eu conto o que tem de atualização. E também falo sobre o zagueiro. Já está em Fortaleza, já treina com a equipe e tem uns números deles que a gente deve levar muito em consideração. Números não somente defensivos, mas números também ofensivos. E eu quero contar todos esses detalhes para você. Continua comigo aqui, que eu trago tudo com riqueza de detalhes, somente para você, torcedor do Tricolor de Aço. Fortaleza entrou em campo no sábado e conseguiu uma vitória construída em detalhes de atletas que se superaram, né? Teve a estreia do Kevin Andrade, que inclusive está gerando repercussão internacional, tá? O Kevin Andrade está repercutindo nacionalmente e internacional, e o Fortaleza tem que segurar esse atleta, porque ele tende a ser um grande artigo para o Tricolor. Fortaleza não pode perder tempo, lembrando que ele não é definitivo ainda do Fortaleza, pelo menos até onde a gente sabe, tem contrato até o meio do ano de empréstimo, mas tem a opção de compra. Eu acredito que o Fortaleza já trabalha nessa questão. Mas falando sobre o jogo de sábado e outro assunto relacionado a esse jogo, existia um tabu a ser quebrado, um tabu que já durava aí um bom tempo, tá? Tem a matéria do Povo falando justamente sobre esse tabu. Diz vitória do Fortaleza sobre o Horizonte quebra tabu de quase 9 anos entre as equipes. Fortaleza, a última vez que tinha vencido o Horizonte tinha sido em 2015. Paz, meus senhores, tá? Dia 14 de fevereiro de 2015, onde o Tricolor venceu o Horizonte pelo placar de 3-1, jogo válido pela fase de grupo do estadual. Naquele ano, inclusive, o Tricolor foi campeão. Aí você fala, pô, bicho, o Fortaleza tem uma superação enorme em questão de valores, questão de atleta do Horizonte. Passar 9 anos sem ganhar, mas tem que levar em consideração que o Fortaleza não encara a equipe do Galo do Tabuleiro, como carinhosamente é chamado, desde 2019. O último confronto tinha sido em 2019 e o Horizonte ganhou pelo placar de 1-0, né? Um placar bem magro. Na época, o treinador era Rogério Ceni. Então, já se passaram aí quase 5 anos desse último jogo entre Fortaleza e Horizonte. Nesses 9 anos quase aí que se passaram desse tabu, Fortaleza enfrentou o Horizonte 5 vezes. E nas 5, a equipe do Galo do Tabuleiro foi vencedora. Mas aí, para você entender como essa história entre Fortaleza e Horizonte, vou dizer que é muito mais pareio do que um clássico rei ou de qualquer outro clássico no Brasil, tá? Entre Fortaleza e Horizonte já aconteceram num total de 34 partidas, tá? E as marcas são as seguintes: 14 vitórias para o Fortaleza, 13 para o Horizonte e 7 empates. Então é bem equilibrado o confronto. Aí para você entender mais, na questão de gols, o Fortaleza tem 44 gols marcados e o Horizonte 40. E aí torna-se esse duelo cada vez mais surpreendente, né? Apesar de não ser duas equipes consideradas de rivalidade uma com a outra, mas demonstra que são jogos bem equilibrados, né? E o Fortaleza tem uma pequena vantagem, viu? Eu fiquei surpreso com essa notícia, com essa informação. E você, o que é que você achou dessa informação? Deixa aí nos comentários a tua opinião para a gente saber e debater aqui junto com você, tranquilo? Vamos adiante, que eu quero falar também sobre o novo zagueiro do Fortaleza, o Xerifão argentino que já chegou, e digo para você que tem dados sobre esses jogadores curiosos, tá? Tem uma matéria aqui que está no caderno Jogada falando sobre a parte ofensiva desse atleta. Diz o seguinte, a matéria do Jogada: novo contratado pelo Fortaleza para a zaga, Tomás Cardona acumula assistências e participações em gol. E mais, tá? Essa matéria vai informar
que o Cardona tem mais participações diretas em gol de que toda a zaga tricolor em 2023. Jogador de 28 anos tem uma soma de 4 participações diretas a gol, sendo 3 gols que ele marcou e uma assistência que ele deu pelo Defensa e Justiça no ano de 2023. O melhor jogador do Fortaleza nesse critério, na questão de zaga, é o zagueiro Tite, que marcou um gol e deu 2 assistências. Benevenuto e Brits completam a zaga com somente o Benevenuto fez um gol e o Brits uma assistência. E o Tobias Figueiredo nem gol nem assistência. Tobias Figueiredo marcado por gols contra, né? Mas é interessante saber desse dado, que um jogador que vai poder também agregar no setor de ataque, ali numa jogada de escanteio, de falta, é uma coisa que o Fortaleza sente, né? E também essa matéria fala sobre o Bruno Melo, né? O Bruno Melo superaria, sim, o jogador que chegou, porque o Bruno Melo tem mais participações. O Bruno Melo marcou 6 gols e deu 2 assistências, né? Então, o Bruno Melo é um jogador que é também dessa parte de marcar e fazer gols. E eu imagino o seguinte, e aí eu queria até fazer essa brincadeira com você. O que é que você acha de uma zaga com Bruno Melo e Cardona? Você diz, Alex, o Cardona joga pelo lado esquerdo, canhoto. Mas eu já vi também lá no Transfermarkt dele e também que nas escalações do Defensa e Justiça, inclusive ele já jogou de lateral direito, tá? Então, poderia sim formar uma dupla com o Bruno Melo, 2 zagueiros altos, ganharia muito na parte de, vamos dizer, jogada aérea, né? Tanto ofensiva como defensivamente. Mas isso é assunto para o Voivoda e eu quero saber a sua opinião. Então, comenta à vontade aí, deixando seu comentário. Seria legal Bruno Melo e Cardona? Coloca aí nos comentários. Seguindo e trazendo a última informação que tenho para vos dar, é uma atualização sobre aquele jogador meio-campista, volante, né, que o Fortaleza pretende contratar, segundo o Merlo já informou. Mais uma atualização vinda do próprio Merlo diz o seguinte: Fortaleza segue tentando contratar o jogador Ezequiel, mas a Liga, né, a Liga Universitária, que é justamente a LDU, faz jogo duro e diz que não quer se desfazer do atleta, mas o próprio atleta já confirmou o interesse do Fortaleza, já falou que o Fortaleza entrou sim em contato com ele e já existe até uma proposta, segundo as informações que chegam, dada pelo Fortaleza para a LDU, que dizem que não agradou a LDU, mas o Fortaleza cogita fazer uma outra proposta. Eu acredito muito no Bruno Costa, que deve ter bons informantes aí no mercado, boas pessoas que podem abrir portas para Fortaleza. Para contar com esse atleta seria uma baita aquisição e um baita de um reforço para a temporada 2024. Hoje, Fortaleza só tem meio volante de marcação. Se você considerar o Sacha e o Zé Wellison, e mais um, claro, tem muito para agregar, sendo que esse jogador, além de tudo, tem experiência nacional, internacional e continental, que o Fortaleza está precisando muito disso para cada vez crescer mais no ramo e no cenário continental, né? Sul-Americano, Libertadores e etc. Seria uma boa aquisição e eu peço a tua opinião. Eu estou sempre atento e ligado a todas as novidades do Tricolor de Aço. Conto tudo para você no Tricolor. Eu fico por aqui, mas prometo que volto a qualquer momento com mais notícias e informações do Tricolor de Aço. Deixo sempre aquele forte abraço e até a próxima.